Deus que existe, que está aqui entre nós, que habita em nós, que nos assiste nesta hora de culto, para a glória do Deus, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador nosso, e para a glória do seu bendito Filho, nosso Salvador e Senhor, Senhor Jesus Cristo, para o bem da igreja. Nós vamos abrir o santo livro de Deus, bendita palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo de número 11. Nós vamos continuar nossa exposição e ler do verso número 20 a 22. Vamos expor estes versos de 20 a 22. Hebreus 11, 20 a 22. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Até aqui, que Deus aplique sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, grande Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, único e verdadeiro Deus. Humildemente nos aproximamos de Ti, Senhor, nesta noite, para adorar ao Senhor, neste culto, conscientes, cônscios da Tua imensa grandeza, santidade e da nossa pecaminosidade, insignificância, e que não podemos nos aproximar de Ti, Senhor, senão nos Teus termos, porque foi uma condescendência do Senhor que permitiste que nos aproximássemos para Te adorar, mas não nos nossos termos, nos Teus termos, nas Tuas condições, conforme o Senhor revelou na Tua palavra, e através de Cristo somente. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Vivemos uma hora difícil, um momento difícil, de grande confusão doutrinária, de culto. E nós precisamos, dependemos tão somente do Teu Espírito Santo para nos livrarmos de nos envolvermos com aquilo que está contrário à Tua palavra. Só o Senhor pode nos ajudar. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, que Ele é o Espírito de verdade. Então, Senhor Deus, manifesta-te com graça no poder deste Espírito, Espírito de verdade, para nos guiar a toda a verdade. Fala o nosso coração, Senhor. Se o Senhor não fizer isso, não vamos ter qualquer proveito, Senhor, na Tua palavra. Por isso, humildemente, com temor e tremor, oramos, clamando, rogando que o Senhor tenha piedade de nós e abençoa-nos. Em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador vivo,
para a tua glória. Amém. Bem, meus irmãos, lembrando o contexto, o apóstolo está aqui lutando para que aquela igreja não desistisse de seguir o Senhor Jesus nos termos da aliança, agora na nova administração neotestamentária. Para nós, olhando para trás hoje, depois de tantos anos, não podemos enxergar a significância, a importância dessa administração, porque nós não vivemos mais aquele tempo em que o templo ainda está construído, e a tentação de voltar, porque foram criados assim, vendo aquele ritual e todas aquelas coisas que se faziam no templo. Imagine, de repente, tudo mudou. Não é mais assim. Agora é simples, o culto é simples. E aquelas cerimônias se cumpriram, não tem mais sentido repeti-las. Então não é fácil. Por isso, a importância dessa carta aos Hebreus, e era necessário que ela estivesse mesmo aqui, e para nós hoje também. Porque embora nós não tenhamos este exato problema, não é o nosso caso, não fomos criados assistindo culto no templo e vendo sacrifício, nem nada, mas nós estamos vivendo um momento de grande confusão, em que tenta-se trazer de volta elementos da lei, do Velho Testamento, das cerimônias. Não é difícil você chegar numa igreja e encontrar bandeira de Israel, candelabro, alguns até usam kippá, ou então aquele chale que os rabinos usavam, ou usam até hoje nas sinagogas. Querem chamar o grupo de louvor de os levitas. E todas essas coisas são sem razão alguma. É um absurdo. É desconhecer Hebreus, jogar fora essa carta. Essa carta mostra claramente essa transição, essa mudança da antiga dispensação do culto cerimonial para o culto agora do Novo Testamento. Cristo chegou. Tudo mais é sombra. Não tem razão de nós queremos trazer de volta qualquer uma destas coisas. Então a carta de Hebreus tem esse propósito, para que nós fiquemos firmes nos termos da nova aliança, como nós assim costumamos chamar, embora seja a mesma aliança, mas nova na sua administração. Os termos simples do culto, como está. Esses 2 versos que lemos vai nos ensinar muita coisa com relação a isto, a como deve prevalecer a vontade soberana de Deus e não nossas concepções ou leis próprias ou qualquer outra coisa que venhamos a instituir. Diz assim: pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Vamos começar com Isaque. Pela fé. Lembre-se, a expressão pela fé, ela não é assim, eu senti isso, a fé como se fosse uma coisa etérea ou meramente emocional, como se
Se fosse uma coisa assim, sem que possamos medir ou mensurar ou tocar. Claro que não pode. Eu estou falando o seguinte: pela fé significa sempre segundo a palavra de Deus. Esta expressão pela fé está ligada à palavra de Deus. Quando Abel apresentou um culto pela fé que agradou a Deus, foi porque ele seguiu a palavra de Deus que havia sido entregue ao seu pai e do seu pai para ele, de como o culto deveria ser feito. Por isso, pela fé, ele ofereceu o culto que de fato agradou a Deus e Deus recebeu. E Caim não, porque Caim ofereceu um culto que não foi pela fé, não foi segundo aquilo que Deus havia ordenado, segundo a sua palavra revelada ao seu pai Adão, que era sacerdote, que recebeu diretamente de Deus a palavra e passou para eles. Da mesma forma, Isaac, pela fé, significa que Isaac abençoou os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Agora vamos analisar as circunstâncias dessa bênção de Isaac. Você sabe que foi. Lembra da tramóia? Quer dizer, o pai gostava mais de Esaú. Ele tinha essa afinidade. Jacó já era mais caseiro, tal, e a mãe, claro, gostava mais de Jacó. E Esaú era, por uma circunstância, primogênito. Você sabe que eram gêmeos. E então, lutavam no ventre, e quem saiu primeiro foi Esaú, peludo. E Jacó saiu depois segurando no calcanhar. Então, o primogênito, eles marcaram bem. Não, esse é esse aqui que tem mais pelo assim. Esse é o primogênito. Vamos botar o nome Esaú. Esse é o primogênito. Então, segundo as leis, segundo as instituições civis, já naquele primórdio de nação, o primogênito é que deve receber as prerrogativas, as bênçãos e a herança maior. Então, Isaac está, durante toda a sua vida de pai, projetando o momento em que haveria de, então, abençoar seu filho Esaú. Já velho, sem podendo ver, então ele disse: vai ser agora, vai lá, meu filho, pegue uma caça, como você gosta e sabe, prepara para mim um guisado muito bom e me traga, que eu vou lhe abençoar. A bênção da primogenitura, a bênção que Isaac sabia era necessário dar, e que pela fé ele sabia que tinha que dar, pensando e conjecturando e entendendo que Deus tinha um plano maravilhoso, extraordinário, inclusive com relação à salvação da sua posteridade em Cristo Jesus. Mas o que aconteceu? Lá foi Esaú para fazer a caçada e a mãe disse: ó, meu filho, tem que ser assim, é você que tem que receber essa bênção. E vai e se disfarça, bota os pelos aqui de cabra e tal. Seu pai não enxerga mesmo, veste a roupa do seu irmão mais velho. Eu vou preparar o guisado e você vai. E então você vai receber a bênção. Jacó receoso, mas ele vai, minha voz e tal, não vai. Não, vai que vai ser assim. Parece, ao que parece, a esposa de Isaac, Rebeca, tinha uma percepção espiritual de que quem deveria mesmo receber a bênção era Jacó. Ela só não confiou de que Deus, se era isso mesmo,
faria nos seus termos. Ela não confiou. E então armou essa farsa. Lá foi Jacó e fez isso. O Isaac ficou assim desconfiado por causa da voz, mas depois o pelo e também o cheiro da roupa. E então abençoou, deu a bênção da primogenitura para Jacó. Pela fé ele fez isso. A bênção de Cristo, a bênção da igreja, a bênção celestial de Deus. Preciso lembrar também que um tempo atrás, não muitos dias, Esaú chega cansado da caça, uma fome, esfomeado, e lá está Jacó, que preparou também uma lentilha, um prato de lentilha muito atraente. Alguns acham avermelhado, não sei porquê. Muito cheiroso, certamente, muito saboroso. Ele que ficava em casa aprendeu bem com a mãe a arte, inclusive, de cozinhar. E aí chegou esfomeado, disse: me dê dessa lentilha. Eu disse: não dou não, só dou se você me der o seu direito de primogenitura. Eu acho que eles já viviam discutindo sobre isso. Nós estamos na mesma idade, que esse negócio de bobagem, você saiu primeiro, que nada, eu saí também junto, porque segurei no calcanhar, nada disso é meu também, certamente. Aí então, eu disse: não dou, só dou se você me der o direito. E dou, não dou. Eu disse: que me vale direito de primogenitura, que eu não estou aqui morrendo. Se eu morrer de fome, não vou ter mesmo bênção nenhuma. Me dê aqui o guisado e fique com a bênção. Você deu. Isso está assim, parece uma coisa boba, brincadeira de jovem, inconsequente, mas não. Está aí caracterizado, de fato, já como um sinal, o plano e o propósito eterno de Deus, e o que significava já a soberania de Deus na sua eleição. Porque nós lemos em Romanos que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú no ventre. Sem que houvessem nascidos, Deus já havia determinado aquele que era seu eleito. E que de fato seria aquele que receberia a bênção de Cristo. O outro foi rejeitado no ventre, soberanamente. A ele não cabia a bênção, a ele não cabia Cristo, a ele não cabia nada, senão a condenação, o juízo. E a confirmação da eleição de um e da rejeição do outro está na sua própria vida. Esaú era profano, ele amava era o pecado, ele não queria saber de Deus e nem das bênçãos de Deus. Para que a eleição, segundo a vontade soberana de Deus, prevalecesse. Porque Deus é soberano e absolutamente justo na sua eleição. E então, Isaac dá a bênção para Jacó pela fé. Significa que Isaac sabia que tinha um plano, um propósito, e que à frente estava Cristo, a sua igreja. E que aquele que recebia a bênção estava recebendo da parte de Deus o dom para prosseguir neste propósito, neste plano pelo Espírito de Deus, através de sua posteridade, não somente de sua posteridade, mas através do seu próprio ministério.
ministério como profeta, sacerdote de Deus, que haveria de anunciar as verdades de Deus à sua posteridade. Então, meus irmãos, o que aprendemos daqui? Que, embora Isaac estivesse enganado, dando a bênção, ele estava convicto de que estava dando a bênção pela fé. Ele estava errado com relação à pessoa. No final, depois que tudo aconteceu e que ele descobriu que de fato foi enganado, ele não tratou de mudar e falar, não, vem cá, eu vou fazer de novo, eu vou dar. Não, ele entendeu completamente que a soberania de Deus havia se efetuado, ele compreendeu que de fato era esse o propósito, tanto é que quando o seu filho estava para fugir para Padã Arã, ele então chamou e deu uma palavra da parte de Deus para ele, falando da sua posteridade, que haveria de se multiplicar, encher a terra, e o despediu para que ele fugisse, com uma palavra de confirmação da sua eleição, de que a bênção de fato havia sido dada à pessoa certa, conforme os propósitos eternos de Deus. Aprendemos com isso que nós fazemos planos, que há circunstâncias, nós pensamos as coisas conforme nossa conclusão humana, pessoal, mas o que prevalece é o propósito eterno e soberano de Deus, é a sua eleição. E outra coisa que aprendemos é que nós estamos aqui cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir nessa vida. Contudo, nós fazemos parte de um plano e que devemos olhar para frente com relação ao que Deus tem até que Cristo venha, por nosso intermédio. Então, por exemplo, cada um de nós tem a responsabilidade de criar os filhos para que prossiga a bênção de Deus. Eu gosto muito quando nós entendemos, e o nosso símbolo de fé nos ajuda a compreender isso, de que os nossos filhos são semente santa. E diz assim, eles são semente santa de Deus para que a igreja seja perpetuada. A gente fica muito preocupado de evangelizar, temos que fazer isso mesmo, evangelizar, mas esquecemos que o que perpetua a igreja é a semente dos crentes, dos santos, dos filhos. Então, nós devemos criar nossos filhos na demonstração do Senhor, olhando para frente, dando a bênção a eles para que eles prossigam na igreja, servindo ao Senhor e perpetuando a geração de Deus. Outros filhos virão, nossos netos, bisnetos, no caminho do Senhor, na igreja, até que Cristo volte. Não é uma bênção você orar pelos seus filhos, abençoá-los, criá-los, olhando para frente? É isto que é pela fé. Pela fé criar os filhos, pela fé abençoá-los, pela fé orar por eles, olhando para Cristo, para a igreja, para o plano de Deus que Ele tem. Um crente não pode viver a vida cristã na igreja para si mesmo e acabou, eu terminei, fiz o meu papel. Não, você tem que olhar para frente. E como Isaac, abençoar o filho e transmitir a ele a bênção, a herança da mesma fé, para que ele prossiga, continue e faça a mesma coisa com seus filhos e a igreja se perpetue até que Cristo volte.
Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Essa é outra coisa interessante. Outra ação soberana de Deus contra a ordem comum das coisas, como a gente acha, como a gente pensa, né? Você se lembra? Então Jacó voltou, foi para o Egito, encontrou seu filho. Eu fico imaginando, crente que o filho estava morto e agora está vivo e é o governador do Egito, né? Que coisa. Mas a coisa interessante é que ele fica um tempo no Egito e adoece, e está próximo a morrer. Então José vem correndo e traz seus 2 filhos, Efraim, o mais velho, e Manassés. Então ele traz os seus 2 filhos porque ele está pressuroso que o pai, o avô das crianças, o patriarca, o sacerdote, o profeta, o homem de Deus, dê a bênção patriarcal sobre os seus filhos. Ele já está programando isso, e agora vê que o pai está doente, vem correndo para que dê tempo e que ele possa fazer isso. E nós sabemos, se você ler o texto, vai lembrar que Jacó dá a bênção para todos os filhos. Pela fé, ele faz isso. E esse pela fé, meus irmãos, mais uma vez, traspassa ou superpõe-se a todo e qualquer pensamento, estrutura, leis, costumes humanos. Ele começa na sua bênção com os seus filhos, naturalmente, que eram 12, deixando Rúben para trás e dando a bênção de primogenitura, que Rúben era primogênito. Ele deixa para trás Rúben e abençoa José. Depois, quando José apresenta os seus 2 filhos, uma coisa estranha acontece, porque ele não estava enxergando mais. Então, são esses seus filhos? São. Então, está aqui, Efraim, meu pai, Efraim aqui, olha, na sua direita, é o primogênito, meu pai, e aqui o Manassés. Então, o Senhor dê a bênção. Aí lá vai. E cruza os braços, bota a mão direita sobre Manassés e a esquerda sobre Efraim. José diz, meu pai, não é assim, meu pai. O mais velho é esse daqui, é esse da sua direita aqui, Efraim é o mais velho. Eu sei, meu filho, este também será uma grande nação, mas este será maior. Manassés. E dá a bênção da primogenitura para Manassés e não para Efraim. Pela fé. Pela fé. Pela fé significa segundo Deus, segundo a sua palavra. Pela fé segundo a eleição. É isso que quer dizer. É o que prevalece, a vontade soberana de Deus, que está acima de tudo, de qualquer coisa, dos costumes, dos pensamentos e das intenções dos homens. Meus irmãos, nós devemos andar pela fé, segundo os propósitos de Deus. Quantas vezes você faz seus propósitos, seus planos, tal, direitinho, e tudo muda. E é tão diferente o que acontece, você não entende, às vezes fica até contrariado, revoltado, nervoso, porque não deu como você planejou.
Mas o que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que prevalece é a vontade soberana de Deus. É isso que é andar pela fé. Andar pela fé é andar na dependência de Deus, esperando que Ele opere segundo o seu propósito soberano na sua vida. E você aceitar a providência de Deus como esta vontade boa, perfeita e agradável e soberana. É assim que Ele quer, é assim que Ele decretou, é assim que será. E não segundo o seu propósito, seu caminho, suas intenções. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Bom, José tinha tudo. Ele sofreu, mas no final das contas, ele foi injustiçado, mas no final de tudo, ele estava no posto maior que alguém poderia alcançar, não sendo Faraó. Era o vice, rei, governador. Ele tinha tudo. Mas José era um homem espiritual e ele compreendeu plenamente que o propósito nessa vida não é simplesmente alcançar um cargo maior, sucesso e ter todas as coisas. Pronto. Não. Ele entendia plenamente que o objetivo maior nessa vida é Cristo. É o propósito de Deus com o seu povo, com a sua igreja. É os céus, é a glória. Ele entendeu, a sua visão era espiritual. Ele não se deixou levar de forma alguma pela riqueza e nem pelo poder. Deus guardou José na sua fé, nessa certeza e neste propósito. Ele compreendeu plenamente que foi vontade de Deus que ele fosse vendido pelos seus irmãos. Ele compreendeu que isto veio de Deus. Tanto é que quando os irmãos ficaram preocupados depois da morte do pai e pensaram, bom, agora o nosso irmão vai se voltar contra nós, e eles foram a eles, ó, lembra que o nosso pai pediu que você nos perdoasse. Ele chorou com os irmãos. Ele disse, não, eu entendo que foi providência de Deus, porque se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui como agora estamos, todos vivos, guardados pelo Senhor. É propósito de Deus. Então ele teve um discernimento, ele compreendeu por meio da fé que era circunstancial ele estar lá naquele posto. O mais importante é estar no posto da fé, é estar olhando para Cristo, é ter no coração a visão do futuro, da igreja de Cristo, da salvação do seu povo, do plano glorioso de Deus consumado. Aí eu pergunto, nós pensamos assim? É assim que nós andamos pela fé? Poderíamos ser incluídos aqui pela fé, cada um de nós aqui teve a visão de um futuro, de um propósito para frente e encomendou sua alma ao Senhor. Mas não só isso, encomendou seu corpo para ser sepultado unido a Cristo. Eu acho uma coisa muito interessante, o nosso símbolo de fé, eles falam que não só nossa alma parte unida a Cristo para a presença de Deus, mas nosso corpo desce à sepultura unido a Cristo.
Isso é interessante. Tem gente que pensa assim, olha, depois que eu morrer, pega meu corpo, joga atrás do muro lá, qualquer terreno, deixa para lá. Não. A Bíblia nos ensina a dignidade de enterrar o corpo, sepultá-lo unido a Cristo. E eu torno a dizer, nós cristãos não aceitamos cremação. Não importa, o que tem? Queimar, enterrar, não tem problema. Não tem. A cultura judaico-cristã bíblica ensina a semear o corpo em corrupção, para que ele seja ressuscitado no último dia. Então, é testemunho isso, semear o corpo. É testemunho. Você, quando se semeia, você está dando testemunho de que está colocando o seu corpo, quer dizer, não é você, que vão colocar seu corpo na terra, unido a Cristo, para ressuscitar. Você vai dizer, então a pessoa que morreu numa explosão, e que desintegrou tudo e não teve nem corpo para enterrar, não vai ressuscitar, era crente? É claro que vai. Deus não tem problema com isso. Eu estou falando de um testemunho que devemos dar segundo as Escrituras. Não tinha cremação no tempo de José, não tinha cremação no tempo lá dos patriarcas e da Bíblia. Tinha sim. Os pagãos queimavam os seus mortos. Você sabe disso. Às vezes até colocavam em barcos e botavam fogo, o barco queimava lá no mar, ou então em piras próprias, apropriadas para serem queimadas, queimavam. Mas a cultura judaico-cristã, o que nos foi revelado nas Escrituras, segundo a vontade de Deus, os corpos são sepultados, unidos a Cristo. E a gente vê aqui esta preocupação com relação a José. Disse, olha, o Senhor irá visitar vocês. Esse não é o lugar do povo de Deus. Aqui é transitório. Está muito bom, mas não é esse o lugar. Deus irá visitar vocês. Então, quando acontecer isso e vocês deixarem o Egito e voltarem para o lugar que Deus tem preparado e escolheu para o seu povo, levem os meus ossos e sepultem lá, naquela terra. Então veja, ele deixou ordem com relação aos seus ossos, para testemunho de que, de fato, ele compreendia, pela fé, os planos e os propósitos de Deus com relação ao seu povo. José era um moço espiritual, era um homem convertido, ele tinha o Espírito Santo, ele compreendeu plenamente o propósito e o plano de Deus com relação ao seu povo. Ele tinha os seus olhos para frente, em Cristo, e não queria que o seu corpo ficasse no Egito, mas seguisse com seu povo liberto para a terra que o Senhor havia prometido para o seu povo, e lá sepultasse seus ossos. Então, meus irmãos, percebam que andar pela fé é andar consciente de Cristo, de um plano que Deus tem e que diz respeito a nós e a nossa posteridade. Facilmente eu percebo pessoas que se esquecem desse propósito de Deus. Circunstâncias na vida acontecem, fortuitas, ou problemas até mesmo sérios, que mudou a vida completamente. E você que seguia com esse propósito, olhando para Cristo, de repente tudo mudou. E parece que é compreensivo que as coisas
não sejam mais como antes. Está desculpado. E você parece que está com uma licença para não mais pensar nas coisas espiritualmente. Não podia acontecer isso com José? Disse, não, eu tinha esse propósito, era um moço, um jovem, eu tinha minhas visões, sonhos de Deus e tal, mas me venderam, foi uma injustiça. Ainda cheguei aqui, fui trabalhar com uma pessoa com a maior honestidade, querendo mesmo fazer as coisas certas, e de repente uma mulher infeliz, usada pelo diabo, mente, porque eu fui justo, Deus me concedeu a graça de eu não cair nessa tentação, e mesmo assim, de forma injusta, eu fui parar numa cadeia, numa prisão, 2 anos, não foram 2 dias, nem 2 semanas não, 2 anos. E era um lugar terrível, porque quando ele interpretou o sonho do copeiro, e que viu que ele ia ser restaurado lá com o rei, disse, lembra-te de mim quando você estiver lá, para que eu seja tirado desse lugar. Eu não aguento mais aqui, é um lugar horroroso. Lembra-te de mim, porque eu não fiz mal algum, eu fui roubado do meu povo, vendido como escravo, e depois colocado injustamente nesse lugar. Lembra-te de mim. Então você veja, as circunstâncias todas poderiam justificar José, dizer, bom, cumpri meu propósito, tá bom. Mas não, seu coração não se desviou de Deus. Ele olhava para frente, ele sabia que Deus tinha um plano para muitos e muitos anos à frente, e haveria de tirar seu povo de lá. E fez, e recomendou, e deu ordens com relação aos seus ossos. É assim que nós andamos, pela fé, nesta visão do futuro de Cristo na nossa vida e do futuro da igreja, dos propósitos de Deus, a sua glória, a realização de tudo aquilo que Ele tem revelado nas Escrituras, que há de fato de fazer. Uma coisa muito importante: nós não preparamos os nossos filhos para viver a vida que a Bíblia diz que vai ter que ser vivida. A Bíblia fala de dias difíceis, terríveis. A Bíblia fala do anticristo que vai se manifestar e que ele vai perseguir e vencer os santos. Está escrito no Apocalipse. Dias tristes, sombrios estão propostos nas Escrituras com relação à igreja do Senhor e que hará de passar. E são nossos filhos a igreja do Senhor, nossas netas, nossos netos são a igreja do Senhor, e nós precisamos criá-las e tomar cuidado para que elas estejam firmes, firmes em Cristo, amando a Cristo, e sabendo que dias difíceis virão, mas que elas não podem abrir mão e enfrentar tudo com inteira confiança que Deus tem seu galardão, preparar nossos filhos para esses dias sombrios. É isso, andar pela fé. É andar com Cristo, com a visão do futuro, daquilo que Deus tem proposto para a sua igreja. Eu penso que o maior, então, perigo que nós temos como crentes hoje é nos ensimesmarmos. Eu cuido da minha vida, já estou fazendo isso, fazendo aquilo. Nós precisamos orar e dizer, Senhor, eu faço parte da tua igreja, do teu plano. O Senhor tem um propósito para mim. Eu não existo por um acaso. O Senhor que me criou, o Senhor me colocou aqui, o Senhor tem um plano. E então orar e suplicar que Deus
abra os seus olhos espiritualmente para que você possa discernir aquilo que é a vontade de Deus, qual é o seu plano eterno, o seu propósito, para que você siga esse propósito eterno de Deus e ande pela fé, com esse futuro assim na mente, no coração. Cristo, a igreja, aquilo que o Senhor tem proposto para o futuro. Quero viver assim e criar meus filhos assim, para a glória de Deus, e esperar Deus agir conforme os seus termos, e não conforme os meus termos. E eu quero só encerrar e dizer o seguinte: a Bíblia frequentemente fala: examinai-vos a vós mesmos. Então isso significa que nós precisamos parar e pensar. Eu estou seguindo ao Senhor nos termos que Ele ordenou, segundo a sua vontade soberana, isto é, a minha vida é pela fé, segundo a palavra de Deus, ou segundo circunstâncias da vida? Bom, a minha família, foi aqui que eu fui criado, nasci, é assim que eles fizeram sempre, é assim que vai ser. Ou você vai parar e pensar: qual é a vontade de Deus? Viver pela fé é descobrir a vontade de Deus revelada nas Escrituras e andar nos termos dele. Cumprir a sua vontade. Que Deus nos livre de nós simplesmente andarmos segundo aquilo que nós achamos que é o certo. Isso não tem justificativa, porque o certo está aqui. E se a sua vida, sua adoração, seu serviço a Deus não está de acordo com a palavra de Deus, nos termos de Deus, então Deus não se agrada. Ah, mas eu tenho o direito de primogenitura. Talvez Esaú pensasse nisso, e estivesse apegado nisso, sem saber que já estava rejeitado, condenado, por causa da soberana vontade do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos guarde e andamos pela fé, como esses irmãos do passado, esta lista preciosa dos heróis da fé. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos. Nesta hora exata, neste momento, nesse cronos da nossa existência, porque, Senhor, nós não sabemos o que será daqui a minutos. Precisamos, dependemos, carecemos de Ti. Porque a Tua vontade é que vai prevalecer e é soberana, e não a nossa. E se o Senhor nos manda andar pela fé, como esses irmãos aqui do passado andaram, então significa que nós devemos ser guiados pela Tua palavra. É isso que é andar pela fé. Segundo a Tua revelação, escrita, registrada no cânon da Sagrada Escritura, da palavra de Deus. Não deixa que sejamos enganados, ó Deus, por propostas mentirosas e falsas de revelações que pessoas tiveram extra Bíblia.
Não, Senhor. Não queremos andar segundo estas revelações e nem podemos. E nem segundo nossa própria mente ou coração. Nós queremos andar segundo a Tua palavra e pela fé, como esses irmãos andaram. E queremos olhar para Cristo. E queremos criar nossos filhos para Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos. Se houver alguém aqui, Senhor, que se encontra enganado, pensando que está certo, sincero, mas errado, em nome de Jesus, eu quero pedir, pela Tua graça infinita, imensa misericórdia, poder, que pelo Teu Espírito Santo Tu possas tocar no coração de forma contundente, forte, irresistível, e mostrar claramente diante dos olhos que não é este o caminho. Que voltem-se para as Escrituras e andem pela fé, porque o tempo está passando. E nós não podemos gastar nossas forças, energias, recursos, a vida tão preciosa que o Senhor nos deu, nos descaminhos, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Oh, em nome de Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de José, ó Deus, tem misericórdia de nós. Socorre-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Faz a obra, Senhor, poderosa e irresistível no nosso coração. Tem piedade. Revela, Senhor Deus, a verdade da Tua palavra, Senhor. E liberta de pensamentos já croados que Satanás colocou na mente e no coração, grilhões que ele mesmo colocou. Tradição, família, circunstâncias, acontecimentos tristes na vida, que como um peso estão sobre as nossas costas e não conseguimos libertar disto, e o tempo passando. Senhor, pelo Teu Espírito Santo, mostra, Senhor, mostra, em nome de Jesus, liberta daquele pensamento que o Senhor aceita qualquer coisa, desde que seja feito com sinceridade, de que não é também assim, é exagero. Em nome de Jesus, quebra com isto, Senhor, mas que o Senhor mostre claramente que é preciso voltar para as Escrituras, que é preciso andar pela fé, que é preciso ter Cristo no centro, no coração, no futuro, e que não há outra razão de existirmos se não for para a glória de Cristo. Assim como José não se deixou levar pelo poder, pela riqueza do Egito, e não perdeu a sua visão de Cristo. E também Moisés, ele não se deixou levar pela riqueza e até a possibilidade de ter tudo nas mãos, mas desprezou tudo pelo vitupério de Cristo. Ah, Senhor, faz a mesma coisa conosco. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Por favor, Senhor, visita-nos aqui com esta consciência, Senhor. Visita, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa produzir seus efeitos poderosos no nosso coração, meu Deus. Tem misericórdia. Eu sei que o tempo é de apostasia, mas o Senhor é tão gracioso, a Tua bondade é tão grande, Tua misericórdia imensa.
E mesmo, Senhor Deus, tudo sendo contrário, Senhor, age com graça e misericórdia. Quando tudo diz não, e o Senhor diz sim, é assim que será. Tem compaixão de nós, socorre-nos e abençoa-nos no amor de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para receber a bênção.